E para esse debate, tenho certeza que vai ser muito rico. Eu convido alguns participantes do Congresso e desde já agradeço a presença de todos que estão nos assistindo e aproveitando a fala de uma das pessoas que está nos assistindo, a Maria Luísa Pereira, é justamente isso, transformar é preciso e a gente precisa de soluções para atender os nossos desafios e as demandas da atualidade depois da pandemia, com esse pós-pandemia. Para isso, eu convido alguns participantes e convidados para estarem conosco, Maurício Garcia, que é o fundador da Soltank, o Rodrigo Pimentel, diretor do Grupo Inici, Lucas Moraes, CEO da EduLabs, me ajuda, EduLabs, perdão, e Letícia Laile, que é Chief Education Office da Camino Education. Sejam todos bem-vindos, bom dia, muito obrigado por aceitarem o nosso convite de estarem aqui conosco, para iniciarmos essa conversa e tenho certeza que será um momento riquíssimo. Maurício Garcia, por favor, apresenta um pouquinho de vocês e do que vocês fazem. Bom, basicamente eu sou um cientista, eu pesquiso tecnologias, eu pesquiso novas ferramentas, né? E eu desenvolvo projetos com grupos, com organizações, sempre nesse sentido que para fazer uma coisa diferente, fazer uma inovação, testar novas ferramentas, e esse é o meu trabalho atualmente. Perfeito. Rodrigo? Bom dia a todos, eu sou Rodrigo Pimentel, eu sou um dos fundadores e diretores aqui do Grupo Inici, que trabalha transformação digital cross para todas as escolas. A gente tem dentro do nosso grupo o maior parceiro Google for Education da América Latina, que é a Nuvem Mestra, e tem 2 startups, uma de geração de conteúdo, que quer se dispor a fazer o Netflix Educação, e uma focada em ensino complementar. Perfeito. Lucas? Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas, tenho 25 anos, sou empreendedor na área de tecnologia, sou o atual CEO da EduLabs, uma empresa que tem como sócio investidor Janguier Diniz, o bilionário da educação, do ensino superior, e agora investindo também em tecnologia educacional. Hoje a gente desenvolve soluções para escolas, empresas e universidades, e a gente customiza e adapta para as necessidades dos alunos e dos gestores também. Letícia Laile? Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Letícia, eu sou uma das fundadoras da Camino Education, que tem 2 projetos, a Chloe, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, a nossa plataforma de aprendizagem ativa, e a Camino School, que é uma escola pequenininha, mas muito poderosa em São Paulo, e venho aqui hoje contar também desse lugar de empreendedora, mas que já passou um pouco por todos os lados, sou educadora, sou diretora de escola, e curiosa em como a gente traz não só soluções, mas também boas intervenções de padrões da educação para a gente realmente mover um pouquinho dessa curva que a gente está hoje tão distante de equidade, de qualidade. Perfeito. Só pelo currículo e pelo que eles trabalham, a gente já sabe que a gente tem muita coisa aqui para explorar. Quem estiver nos assistindo e quiser pelo chat fazer perguntas e comentários, por favor, coloquem lá, participem com a gente. Falando um pouco sobre a questão das tecnologias, o que vocês podem trazer para a gente sobre a aplicação da solução das tecnologias na educação hoje e o impacto que elas têm na aprendizagem ativa, pegando um pouquinho o que a Guiomar trouxe para a gente hoje na riquíssima palestra dela pela manhã, sobre pedagogia ativa, sobre essa aprendizagem ativa. Letícia, você que começou falando sobre esse assunto, você pode trazer um pouco para a gente? Gente, eu sou fã da Guiomar, então ela falava yes. Acho que uma das, né, então talvez pegando um pouquinho da própria perspectiva que ela trouxe, a necessidade de quando a gente olha para a aprendizagem, a gente realmente olhar para esses elementos de uma aprendizagem que é aplicada, que tem a ver com o mundo real, que olha para o desenvolvimento integral daquele indivíduo, então todas as suas habilidades e competências cognitivas, mas também as sociais, as emocionais, as nossas discussões morais e éticas. A Chloe, hoje, dentro do nosso ecossistema,
é uma proposta justamente de aprendizagem ativa, então tem muita coisa nela que está construída para justamente pegar a complexidade, a individualidade de cada escola, dentro das expectativas que são tradicionais. E eu sumi. Vocês estão me ouvindo ainda? Então eu vou continuar falando. Desculpa. Eu estou ouvindo. Coisas da tecnologia que a gente está acostumado hoje em dia, né? Posso falar? Isso é bom. A gente está passando aqui pelo ano zero dessas transformações tecnológicas de verdade. Então, imagina como vai ser bom daqui a alguns anos. Mas aí nós aqui que estamos agora, tem que todo mundo ser resiliente. Professor, aluno, participante de congresso. Mas bem, vamos lá. Quando a gente construiu a Chloe, a gente realmente olhou para esse lugar de trazer toda essa integralidade, essa conexão, e principalmente a necessidade de você não simplificar uma questão que é complexa, que é a educação em cada um dos seus lugares. Ela vai acontecer na interação entre os indivíduos, entre os contextos, entre os educadores, entre o tempo e o espaço. A gente está numa pandemia, então ter uma metodologia e uma ferramenta, e aí a importância da tecnologia, aí a tecnologia ela é esse grande enabler, né? Essa permissão que a gente consegue ter de conseguir atingir esses pensamentos mais integrais, justamente porque ela, diferente de ser em duas dimensões, né? Um livro que você segue, ele tem inúmeras, né? Eu falo bastante, quando você entra aqui, você sai para cá, você aumentou o espaço, né? A tecnologia permite que você viaje nesse mundo complexo, que tem muito mais a ver com a aprendizagem. E acho que, como você trouxe essa importância, tem uma transformação. Acho que a gente olhou para esse momento e viu o quanto de possibilidade que a gente tem. Ela já estava aí, mas a gente ter ficado aqui em congressos virtuais ajuda a gente a ver realmente a possibilidade de como a aprendizagem pode acontecer com o intermédio dessas tecnologias. Perfeito, Letícia. Assina embaixo com tudo que você falou. Lucas, você quer trazer para a gente a sua visão? Claro, complementando um pouco aqui a visão da Letícia, né? Eu sempre digo também que uma boa plataforma não resolve se você não tiver um bom projeto pedagógico, né? Então, a gente, como tecnologia, a gente está sempre entregando as ferramentas para que os gestores, os criadores de conteúdo, os pedagogos possam utilizar a tecnologia da melhor maneira para levar a proposta pedagógica e não apenas digitalizar o conteúdo, né? Então, eu acho que esse é um pilar importantíssimo. O segundo é escolher uma boa plataforma que atenda essas necessidades dos alunos, né? Aqui na EduLabs, a gente, quando desenhou o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, foi feito em conjunto com os alunos uma pesquisa de quais são as ferramentas que eles utilizam, quais são as experiências educacionais que eles procuram, né? Então, a gente foi descobrir que o Duolingo era um aplicativo que eles mesmos iam lá procurar, então a gente começou a pesquisar por que aquilo funcionava, e eu acho que a própria escola também precisa adaptar esse modelo, esse DNA da startup, de reconhecer os padrões do mercado, do seu cenário, e adaptar isso para a solução em tempo real, né? A gente não pode mais entregar uma ferramenta para a escola que foi feita há 3 anos atrás e achar que isso atende hoje, depois da pandemia. E a mesma coisa a proposta pedagógica. A gente não pode mais replicar a proposta pedagógica como era feita anteriormente, e agora o tempo muda, a gente está no momento VUCA, né, como muito se fala. Então, a escola também precisa estar nessa velocidade de inovação, de agilidade para se adaptar ao seu aluno. Maurício, Rodrigo, quem quer trazer um pouquinho, complementar para a gente? Pode ir, Rodrigo. Ana, complementando os colegas aí, e até complementando um pouquinho da minha apresentação, eu também sou pai de trigêmeos de 16 anos, então toda essa pegada VUCA forçada que o Lucas acabou de falar aqui, a gente tem sentido aqui na pele, né? Eu fui head do Google for Education durante quase 4 anos também, e acompanhei a história de tecnologia nas escolas, desde a escola começa a se associar com um grande nome, tipo um Google, uma Microsoft, uma Apple, e colocar no outdoor grandão, olha, vem para a escola que eu tenho o Google aqui, até esse momento que a gente está vivendo hoje, que as escolas não têm alternativa, né? Elas têm que abraçar a educação junto com a tecnologia, porque não tem outra forma de entregar o conteúdo lá para a ponta, né? Então a gente tem escutado muito
muito essa dor da escola de fazer essa transição a forceps, né? Porque não tem outro jeito de fazer. Tem os dados do Instituto Povir, que eu sempre gostei muito, sempre observei muitos dados que eles compilam, seja de pesquisa que o próprio Povir faz, seja de coisas que eles captam do mercado, mas mostrando alguns dados importantes para a gente aqui, né? O Instituto Península foi capturado nessa informação do Povir, que foi entrevistado 2.400 professores, 67% deles estão ansiosos, 38% estão super cansados, e mais, o formato de aula online para eles é inédito para 88% dos professores como um todo. Não estavam preparados, né? Então, assim, a gente tem que entender esse momento das escolas, sabe? O que a gente faz aqui, certamente os colegas aqui estão de olho também, mas no Grupo Inicia a gente olha muito para o momento da escola. Eu não vou empurrar conteúdo ou a minha tecnologia. Qual é a jornada da escola no espectro de abraçar a tecnologia, para a gente poder fazer essa transição funcionar, sabe? Acho que para a gente chegar na educação ativa na ponta, a gente tem que respeitar a metodologia, a forma de fazer da escola, e sim acelerar. Mas tem uma etapa para chegar lá, senão a gente estressa o sistema, a gente acaba quebrando, né? Machucando a peça fundamental, que é o próprio professor, sabe? Que está desesperado, né? Enfim, a gente tem bastante para aprender com esse processo. Primeiro, a forceps, as escolas chegaram à conclusão que dá para conviver tecnologia e pedagogia e metodologia e tudo junto, e tem que, na verdade. Por outro lado, nós aqui que somos provedores de tecnologia, a gente tem que ter esse olhar muito, muito detido para fazer a tecnologia certa também, no momento certo da escola. E a gente fazendo esse acompanhamento também muito próximo, tá? Perfeito, Rodrigo. Gosto dessa colocação da gente ter essa sensibilidade, tanto para fazer essa união. Ela já vem acontecendo em vários locais no mundo, mas eu diria que a BNCC vinha com interesse dessa aceleração, mas quem acelerou e mandou a forceps, como o seu termo, foi realmente a pandemia, né, Maurício? A pandemia ela dá umas sensações estranhas. Você vê, eu estava conversando com o Lucas, eu e o Lucas participamos no ano passado, em setembro, de uma mesa redonda em Belo Horizonte, né? Ele até tinha falado, pô, lembra, a gente participou junto, tal, mas parece tão longe, né? É engraçado como a pandemia fez a gente perder um pouco a noção do tempo, né? Quer dizer, parece tão... E esse negócio de você, fui num congresso em Belo Horizonte, como se pegar um avião era uma coisa tão natural, tão, né? E agora é uma coisa, parece tão distante esse negócio, né? A gente está num mundo tão estranho, né? Tão estranho. Acho que a gente vai levar um tempo a gente se acostumar de novo, como é que é se movimentar, como é que é fazer as coisas, né? Então, você vê, se o ano passado era distante, 2 anos atrás era muito mais distante ainda, que eu tive na Califórnia, em San Diego, né? Também, imagina, nem pode ir para os Estados Unidos agora. E foi num evento que se chama ASU GSV, que tem ou tinha, não sei como é que vai ficar agora todo ano, que era um evento só sobre tecnologia educacional. Não é um evento sobre tecnologia, é um evento sobre tecnologia educacional. 4.000 participantes. 4.000 participantes discutindo sobre tecnologia. E é fantástico, né? E além das tecnologias disponíveis, eu acho que é o maior evento focado em tecnologia educacional, pelo menos que eu conheço, é esse evento aí que ocorre ou ocorria todo ano. E uma coisa que ele fazia, uma coisa interessante, ele fazia lá o casamento entre startups e investidores, né? Então eu participei de várias sessões que eu via lá a turma lá, a molecada lá fazendo o seu pitch, né? Eles tinham 5 minutos para apresentar a solução e os investidores lá com o talão de cheque, né? Quer dizer, modo de dizer, mas se ia investir ou não. E outra coisa que era interessante também, que ele tinha uma espécie de, vamos dizer, entre aspas, um Tinder dentro do aplicativo do evento. O que era o seguinte, as pessoas falavam que queriam conversar com você e você falava, quando dava o match, vocês marcavam lá uma conversa. E tinha os horários. E esses horários eram mais ou menos... tinha um determinado horário do evento que era para essas reuniões, que tinham salinhas pequenininhas já separadas. Quando chegava aquele horário, todo mundo parava. Bluf, e eram 15 minutos de conversa. Terminava aquela, vinha outra, tal, né? Eu lembro que eu voltei daquele evento com a cabeça assim transformada, né? E aí você começa a olhar, como eu disse, eu sou pesquisador, eu estudo muito essa questão de tecnologias, e aí comecei a ver os catálogos de edtechs, né? Aí tem um catálogo nos Estados Unidos de uma empresa chamada Navitas, que tem 15.000 edtechs catalogadas.
comecei a ver as edtechs brasileiras. Eu mesmo criei um catálogo. No meu catálogo tem 500 brasileiras, 500, né? E tem outros catálogos com 600, 700. Eu acho que no Brasil deve ter, sei lá, 1000 edtechs, pelo menos, né? Então o cenário que a gente está hoje, então está tendo uma multiplicação de oferta. Do outro lado, todas as instituições que estão perdidas, porque elas ficam afogadas por essa enxurrada. Elas não sabem como, para que lado eu vou. Porque como a oferta é muito grande, ela é muito distinta. Umas oferecem gamificação, outras oferecem machine learning, outras oferecem tutoria, outras oferecem, como é que chama? Remediation, né, que é aula de reforço no contraturno. Então, tem todos os tipos. Então, eu acho que o ponto que as instituições estão agora, eu acho que tem 2 pontos que todo mundo concorda aqui. Tem que usar tecnologia, porque não tem outro caminho, e precisa de um bom projeto pedagógico, porque não adianta, a tecnologia não resolve um negócio ruim. Né? Isso acho que todo mundo colocou aqui. Mas eu queria colocar um terceiro ponto. As instituições precisam de um plano estratégico, porque senão fica aquele negócio, parece tubarão. Já viram aqueles filmes lá que tem de Animal Planet, que o tubarão fica aquele cardume, aquele mano, né, e fica correndo, não consegue pegar nenhum peixe, porque aquele cardume vai para cá, vai para lá, e o tubarão não consegue pegar nenhum. E a mesma coisa, se as instituições não fizerem um planejamento estratégico de tecnologias, para que lado deve ir, e no coração disso está a sua estratégia pedagógica. Ela deve definir sua estratégia pedagógica. A gente quer ir para lá. E depois vai atrás das tecnologias que vão suportar essa estratégia. Se ela não fizer um planejamento estratégico, ela vai ficar perdida com essa profusão de oferta que existe hoje no momento. Perfeita a sua fala, Maurício. Eu acho que ela corrobora e se conecta muito ao que os outros colocaram aqui, no sentido de que não adianta eu ter uma excelente ferramenta se eu não tenho uma proposta. E eu, como escola, eu te falo isso. A gama de oferta de serviços e de produtos está enorme e tem hora que você fala, deixa eu respirar e ver o que realmente se encaixa dentro da minha proposta pedagógica e do perfil que eu tenho. E para isso, nada mais necessário do que o que você colocou, que é um planejamento estratégico para essa escola, para ela ter esse feeling na hora de decidir o que realmente vem para somar o projeto pedagógico dela. E ainda nesse sentido, eu queria saber de vocês como que a tecnologia educacional, as tecnologias educacionais hoje, elas podem oferecer e favorecer a comunicação entre as escolas, os alunos e as famílias, e trazer um maior engajamento nesse novo modelo de ensino. Porque o que nós percebemos é a necessidade de comunicação, de como comunicar. Como eu posso trazer isso para a gente? Quem aí quer começar? Pelas mulheres? Posso começar. Ou Letícia, vamos ser cavalheiros, já que só temos uma aqui com a gente hoje? Não, posso falar? Se deixarem, eu fico aqui falando o tempo todo. Eu queria falar que eu amei os comentários dos meus colegas painelistas, porque vocês foram... É muito legal ver a gente falando de tecnologia de um mesmo lugar, que é esse lugar que honra a escola. E aí, Ana, quando você traz essa pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque dentro dela tem assim, o que cada um de nós aqui que olha e vê ferramentas tecnológicas e soluções tecnológicas ou hipóteses tecnológicas precisa olhar, que é realmente esse engajamento. Mas tem uma coisa que você falou, eu peguei agora na sua fala, que é entre escolas. A gente está hoje num movimento onde a gente sabe que uma escola sozinha, ela tem vários desafios e ela tem os desafios dela, mas conhecer outras escolas, conhecer outras redes, conhecer o que outros professores estão fazendo é muito significativo. A gente, aí, talvez contando um pouquinho, a nossa experiência na Chloe tem sido uma experiência de construção de comunidade, então, de muita conversa entre as redes, mas principalmente de mostrar as características que cada um, como cada um está enfrentando esse grande problema complexo que tem sido a pandemia e o engajamento, a partir de experiências comuns. Então, construir essa conexão, colocar gente de lugares diferentes, não dando conselho um para o outro, mas contando da sua experiência, enriquece muito a nossa prática pedagógica. E acho que a gente não tinha essa possibilidade e não tem essa possibilidade se a gente não tiver boas
ferramentas tecnológicas, boas propostas tecnológicas que façam essa conexão. Eu hoje, na minha escola, estou conectada com uma escola no Amazonas. E isso é demais, porque eu realmente estou conectada, a gente está fazendo um projeto, cada um do seu jeito, mas a gente está conectado nessa rede. A outra coisa que você trouxe é como que isso melhorou a conexão com as famílias. Acho que muitas vezes a escola foi impermeável, sabe? Essa é a palavra. A gente às vezes fala, a escola está fechada, a sala de aula fechada. A escola era impermeável. O pai não chegava e as coisas não saíam. Então, quando a gente entrou na pandemia, a gente tem projetos tecnológicos. Então, por exemplo, na Chloe, que a gente mostra tudo o que está acontecendo e discute e apresenta para o pai, a gente aproxima essa missão pedagógica de todo mundo. Porque, na verdade, quem está no centro é o meu estudante, né? A gente só tem... cada um tem, como diria o Morin, cada um é parcialmente certo. Você tem parcialmente uma visão. Mas é na concepção e na conexão de todos eles que a gente consegue ter realmente uma boa resposta. Eu acredito que as ferramentas tecnológicas, né, a gente consegue fazer esse sonho dessa educação mais integral com múltiplas perspectivas, em tempos e espaços diferentes, com a tecnologia. Acho que a gente sonhou isso na pedagogia há 40, 50 ou 100 anos atrás com John Dewey, e hoje a gente tem não só a possibilidade tecnológica e as conexões, e o Rodrigo trazendo um pouco da experiência dele, mas inclusive de hardware para poder fazer isso, e a gente tem também agora a intenção, porque acho que todo mundo percebeu que essa conexão, essa comunicação, ela não é opcional, ela é parte desse processo educacional. Quando você não tem a porta da sala, né, a porta da sala de aula que o pai chega e às vezes conversa, você precisa de outros elementos que te ajudem a conversar com essa experiência pedagógica. Então, acho que, da minha perspectiva, adoro o que todo mundo falou, acho que tem dois elementos, a conexão entre escola e inter, esse nosso universo educacional, e acho que as nossas ferramentas, como o Maurício falou muito bem, ele falou, nossa, a gente nem imagina o que é ir até BH ou ir até a Califórnia para um evento, etc., E muitas vezes eu vou falar, às vezes eu falo assim, nossa, mas será que eu precisava? Tem um pedaço disso que eu precisava, porque eu preciso estar junto, porque a gente é ser social e tem muita mágica que acontece nessa espontaneidade. Mas tem muita coisa que a gente consegue trazer mais gente, ser muito mais inclusivo, justamente porque a gente tem canais que não dependem de uma cadeia física caríssima, seja de passagem de avião, seja de impressão de papel. Então... Estou polemizando, desculpa. Não, mas é isso mesmo, Letícia. Teremos um novo normal e a tecnologia tem mostrado isso, que alguns dos procedimentos, algumas coisas que estamos adotando agora, ela fica para sempre, até que venha uma nova mudança. Quem era? Eu acho que era o Lucas que se habilitou a falar, então vamos lá. Obrigado, Ana. Então, complementando de novo a Letícia, né, acho que ela foi muito feliz em fazer esse comentário. Eu acho que, na verdade, as escolas elas precisam olhar para outros segmentos que estão evoluindo com a tecnologia para poder se adaptar, né? Para você ter um exemplo básico, há 4 anos atrás, não era comum as escolas utilizarem CRM para entender, antes do seu aluno ser matriculado, quem é esse cara, né? O que ele quer? Quem é esse pai? Então, e o CRM é uma coisa que, se você pegar aí as startups, a gente já utiliza isso há décadas para entender quem é esse perfil de cliente que está consumindo o meu e-book, que futuramente vai comprar o meu produto pela internet. Então, assim, estou falando de um item pequeno que é CRM, que é você se relacionar com o seu usuário, você entender quem é o seu cliente. E, nesse caso, entender quem é o seu aluno, né? O Analytics, né, Learn Analytics, você analisar métricas de aprendizagem em tempo real com uma plataforma que te dê essas métricas. Isso, assim, eu ainda não vejo as escolas fazendo isso. As plataformas entregam essas ferramentas de Analytics, mas elas não têm muito tempo para poder ficar analisando as métricas. Elas estão preocupadas em como elas vão resolver o problema de invasão das salas de aulas remotas que está acontecendo. Então, eu acho que ainda, né, a educação ainda não acompanha o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. A gente tem um delay muito grande,
né? Então, para você ter uma ideia, né, há 10 anos atrás, a gente foi criado o Bitcoin, a blockchain, uma tecnologia fantástica que muitos especialistas dizem que vai ser a próxima internet. E o que se ouve falar de utilizar a blockchain para registro, para histórico escolar? Então, eu acho que, de fato, a gente tem um gap muito grande e as escolas precisam vencer essa barreira e esse medo de que, putz, mas isso é uma coisa muito nova. Sim, e o único risco que você corre é não correr risco, porque assim como em todos os mercados e como a Blockbuster também foi ameaçada por uma Netflix que chegou e do nada tomou o mercado, não esperem que isso também não vai acontecer no mercado educacional. Isso já está acontecendo, não é mais não vai sobreviver quem é o maior, quem é o mais forte, e nem quem mais é o inteligente. Agora, quem se adaptar mais rápido, quem correr mais riscos, quem estiver nesse mundo VUCA. Então, acho que as escolas precisam olhar para esse DNA da startup, essa interação mais acelerada, porque os alunos eles já estão lá na frente, né? A gente não precisa falar disso com os alunos, né? Os alunos, na verdade, a gente precisa correr, porque senão eles estão já usando a próxima ferramenta e eu não sei o que eles estão jogando. Então, acho que é isso, tentar alinhar, né, o timing que os alunos estão avançando, que a tecnologia e a ciência está avançando, e o timing que as escolas conseguem implementar tecnologias como CRM, Analytics e futuramente até um blockchain. Perfeito, Lucas, é isso mesmo. Maurício, Rodrigo, Maurício agora, que outra. Tá bom, tudo bem. Não, é o seguinte, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme, o documentário, o Social Dilema, o Dilema das Redes, né? Se vocês tiveram a oportunidade de ver. Né? Assim, tem muita gente que fica impressionada, porque o Facebook faz isso, porque o WhatsApp faz isso e tal. Eu acho assim que, claro, com uma intensidade maior, mas jornais, televisão já faziam com uma coisa parecida, quer dizer, esse controle e tal, isso aí, é claro que agora está muito mais customizado, está muito mais intenso, mas não é um fenômeno novo, não é um fenômeno muito novo. Agora, o que é o fenômeno? Nós estamos falando de comunicação, acho que sua pergunta foi bem em cima de comunicação, né? Então, comunicação, e eu imagino comunicação mediada por tecnologia, né? É bem o que a Letícia colocou, a gente não tem mais um pai ali corpo a corpo. Então, o que acontece é o seguinte, hoje em dia, para você fazer comunicação com tecnologia, você precisa de audiência. É isso que você precisa ter uma plataforma, precisa ter pessoa engajada na sua plataforma. Né? Esse documentário mostra a concorrência. Quem é o concorrente do engajamento na plataforma? Você vai concorrer com... Por quê? Porque essas plataformas, os algoritmos são muito espertos. Você pega o TikTok, por exemplo, você não precisa clicar nada, você não precisa clicar absolutamente nada. O tempo que você permaneceu naquele vídeo lá é o suficiente para ele já ter capturado a tua preferência e alimentar lá, vai te jogar num cluster lá e vai achar similaridade com outras pessoas que estão no mesmo cluster e vai te trazer recomendações. Então, ou seja, existe hoje toda uma estrutura para capturar, né, dados das pessoas para personalizar a experiência. E nós só estamos arranhando a superfície, gente, porque com o 5G, isso assim, as pessoas não entenderam muito bem o que significa o 5G nesse cenário. O 5G vai permitir dispositivos de IoT mais fáceis. E existem tecnologias, eu mesmo estou participando de um projeto desse, que é transmissão de energia sem fio. Vocês imaginam o que é energia sem fio? Eu participo de um projeto bem interessante disso daí. Então significa o seguinte, você vai colocar, por exemplo, você pega uma câmera de segurança, ela está presa na parede, ela transmite dados pelo Wi-Fi e recebe energia sem fio. Se você botar um prego, pendurou, ela acabou. Então o que acontece? Os dispositivos, e o 5G é muito mais rápido que cabo. Significa que a gente não vai ter esse monte de cabo. Os headsets não vão usar Bluetooth. É muito louco você imaginar que o teu headset vai até a nuvem para baixar a música que você está ouvindo no teu celular, que está a 30 centímetros de você. Né? E vai ser mais rápido fazer o trânsito pela nuvem do que ir direto. Né? Mas isso vai acontecer. Então, o que acontece? Quando tudo isso acontecer, nós vamos ter uma massa de dados caminhando pelo 5G. E isso vai ser usado para personalizar a experiência das pessoas. Por que vocês acham que está tendo essa briga entre Estados Unidos e China? É pelo predomínio das antenas de 5G. Porque pelas antenas de 5G vão trafegar essas informações, e informação é poder. Né? Então, a gente só está iniciando tudo que a gente conhece sobre personalização da experiência, a gente só está encaminhando. Quando o 5G chegar,
mais forte. Quando chegar energia sem fio, mais 5G, a soma dessas duas é uma explosão, é fósforo com gasolina, é a explosão do IoT, carros, tal, vai estar tudo conectado. Né? Então, o que acontece? Como é que ficam as escolas? Você imagina uma escola, como é que ela vai competir com uma situação dessa daí? Né? Como é que ela vai conseguir manter o seu engajamento na sua plataforma com isso? Então, assim, eu acho o seguinte, as escolas urgentemente precisam acordar particularmente para duas coisas, né? Elas precisam começar a coletar mais dados, quer dizer, elas já têm esses dados dos seus alunos, mas elas precisam trabalhar mais isso, elas precisam coletar mais esses dados, elas têm resultado de prova, tem engajamento nas plataformas, tem uma série de informações, elas precisam trabalhar. Se elas não trabalharem mais esses dados, né, elas não vão conseguir personalizar a experiência, porque o que as redes estão mostrando para a gente é a personalização da experiência. Então, a chave do sucesso da comunicação é a personalização da experiência, e a personalização da experiência depende de dados. Então, uma coisa que as escolas precisam acordar é isso, é o tratamento analítico de dados para poder conseguir se comunicar efetivamente usando a tecnologia. Perfeito, Maurício. Isso assusta um pouco para quem está aqui do outro lado, mas é um caminho que temos que seguir, não tem como ficar para trás. Se ficar para trás, a gente nem começou a falar de robô ainda, começar aí, você vai ficar assustada. Rodrigo. Não, deixa eu complementar. Eu concordo muito, assim, essa história de personalização da experiência e principalmente personalização do ensino, né? Só que ainda acho que a gente está muito longe desse caminho. Certamente foi acelerado demais agora por conta de ter sido derrubada a existência da tecnologia nas escolas, por conta de pandemia e tudo mais. Mas vou voltar a uma fala anterior do Maurício, que eu acho muito correta, que é a história da estratégia, né? Eu sei que está todo mundo, todas as escolas que estão vendo a gente aqui, que estão participando do FENEP, todas estão sofrendo do mesmo mal, acertando em algumas coisas, errando em outras coisas, muito na raça, né? Mas tirar um tempinho para fazer essa estratégia de transformação digital, esse olhar do que precisa acontecer, inclusive chegando no tema de personalização de experiência, é fundamental, né? Puxar um pouco do que a Letícia comentou também, da história do centro de comunidade. A gente, no Grupo Inicia, a gente tem 700 escolas que já trabalham com a gente. E como a gente não é sistema de ensino, a gente faz isso de forma muito agnóstica. A gente está começando a criar esse centro de comunidade para que elas troquem experiências. Né? Então, escolas que é do sistema de ensino A, do B, do C, que não tem sistema de ensino nenhum e trabalha agnóstica ali, tem coisas a trocar entre si. Né? Nem que seja em outros estados, mas a gente tem que promover mais dessa conversa. Adorei o tema que você trouxe, Letícia, da escola ser impermeável. Isso tem que acabar mesmo, e que quiçá isso permaneça depois, né, da pandemia. A escola mais aberta a entender qual o momento do aluno. O foco é o aluno lá na ponta. Tem uma pesquisa recente que saiu do Sebrae, apontando que 32% dos empreendedores que fazem parte de startups com menos de 24 anos já queriam empreender quando estavam no ensino médio. E a escola não dá voz para empreendedorismo dentro da escola do ensino básico, pelo menos não tem nada fazendo isso. A gente está pensando coisas nessa linha aqui do nosso lado, como é que a gente estimula mais isso? É muito mais gostoso você endereçar um problema do mundo, eu como aluno do ensino básico, se eu tiver ferramenta para fazer isso, e isso encaixado no currículo que eu tenho que fazer dentro da escola. E não só consumir matemática, biologia, física, química, como os nossos pais fizeram, os nossos avós fizeram. E assim, em resumo, a história da personalização da experiência do aluno, a escola menos impermeável e olhando mais de fato para o aluno, essa oportunidade do que está acontecendo agora, a gente tem que fazer isso, sabe? Olhar para de fato o que é importante para o aluno, né? Então, assim, é tema polêmico. Isso aqui vai mais uma live para a gente falar só sobre isso. Com certeza, é um tema polêmico. Deixa eu aproveitar aqui, porque quem está assistindo a gente tem algumas perguntas para a gente poder, com certeza, como a gente falou no início, é uma ânsia de todos, e o Paulo traz para a gente que no meio a tudo isso, como que a gente consegue vencer as resistências culturais das equipes pedagógicas que não desejam se atualizar e a dificuldade que tem as famílias em casa nesse período, porque elas nem sempre se adaptam, não estão a dificuldade dessa adaptação. Quem pode responder para a gente?
Gente, eu vou seguir essa ordem aqui que está muito boa. Eu estou adorando nossa dinâmica. Mas essa pergunta do Paulo, ela é carregada. A gente tem, de novo, temos 113 dias para discutir ela aqui, né? Porque ela é carregada, né? Eu acho que talvez, Ana, e aí tenho certeza que meus companheiros aqui vão complementar, mas eu vou pegar um pedaço dessa resposta. Eu acho que qualquer mudança na nossa vida é difícil, dói, assim como aprender dói. E às vezes a gente não é que a gente não quer se atualizar, não é que a gente acha tudo ruim ou acha que a gente é melhor. Muitas vezes essa é a postura que a gente toma quando a gente não está num processo seguro ou não está pronto para essa transformação. Rodrigo trouxe isso, eu achei impecável. Não existe uma bala de prata. Transformação é um processo. A gente tem escolas que estão em momentos diferentes e acho que qualquer provedor de serviços, provedor que está perto de escolas, eles precisam ter isso na cabeça e no desenho do seu produto. Às vezes as pessoas não estão se atualizando, não é porque elas não querem, né? Ninguém quer ser o último da fila. Ninguém quer ser chamado de retrógrado, ninguém quer ser chamado de passado para trás. Então, se isso não está acontecendo, é porque, primeiro, a gente precisa olhar o tempo dessa transformação. Segundo, a gente precisa ver se a gente está realmente trazendo espaço dentro da nossa homologia de processos da aprendizagem ativa para que essas pessoas não só participem, coloquem a mão na massa, mas tragam o seu contexto para aquilo que elas estão fazendo. Então, trazer qualquer transformação tecnológica para a sala de aula, para um professor, você precisa saber que tem um elemento importante aí, é o professor. Ele precisa estar bem informado, ele precisa ter segurança. Você precisa ter segurança, inclusive, que você pode errar. Muitas vezes a transformação não acontece na escola porque a estrutura de gestão, a estrutura de contratação, a estrutura posta ali coloca esse risco muito alto. O professor vai, tenta, não dá certo, ele sente que ele vai ser demitido, que ele vai ser reprimido. Então, não é um processo simples. Um pouco da generosidade que a gente tem com os nossos alunos, a gente precisa ter dentro da organização, porque vai ter professor que vai engajar numa transformação direto, vai ter professor que vai precisar de um pouquinho mais de tempo, vai ter professor que vai precisar de um acolhimento e falar, tá tudo bem, eu tô aqui com você, a gente vai fazer isso com mais tempo, mas vai fazer isso com cuidado. A mesma coisa aconteceu com os pais. Eu, na nossa experiência na Caminho School com a Chloe, a gente, imagina, a casa é nossa, a gente começou a pandemia, levou isso, você acha que todo mundo estava lá falando, não, tá ótimo. Claro que não, a gente teve que fazer cuidadosamente 2 semanas, trabalhando todos os dias com os professores, escutando, ouvindo o que eles traziam e falando, olha, tá tudo bem, você não consegue, mas coloca o ainda depois, você não consegue ainda, porque a verdade é que a gente vai se transformar, o mundo está se transformando, as coisas vão acontecer. E talvez você não esteja fazendo isso agora, mas todo o esforço que você faz, ele é significativo. Mesmo que ele seja pequenininho, da próxima vez você vai dar um outro passo, da próxima vez você vai dar outro passo. Isso faz parte de quando você acredita numa aprendizagem ativa, e nessa aprendizagem emancipadora, você precisa trazer isso, inclusive, para a implementação de qualquer solução, produto, ferramenta, ideia educacional. Geralmente, e aí, Paulo, as pessoas não conseguem, não é porque elas falam assim, eu sou melhor do que o mundo. Geralmente elas ainda não conseguem porque elas não têm disponibilidade. O tamanho de toda a transformação está no tamanho da nossa disponibilidade. Para conseguir disponibilidade, você precisa estar, assim como nossos alunos e pais, num ambiente seguro, num ambiente onde não só o erro, mas os acertos são celebrados, onde você tem como ter a sua característica e sua identidade, e a partir daí você vai se sentir seguro para se colocar em um lugar de vulnerabilidade e aí conseguir aprender. Então, é grande a pergunta, mas eu já tenho certeza que esses 3 aí pegam o resto do problema. Mais alguém quer complementar? Posso complementar aqui? Pode, claro, Rodrigo. A experiência que a gente tem tido agora durante a pandemia, ela leva para o seguinte lado, que obviamente não tem um jeito único de fazer, né? O que a gente tem trazido de contexto, e serve até para, no espírito de comunidade, a gente compartilhar um pouquinho dos sofrimentos aí, e um pouco das soluções, leva
para de fato entender, primeiro, quais são alguns formatos de consumo que os alunos gostam e que, de certa forma, nós também, né, aprendemos a consumir, mesmo Netflix, né? Quando você recebe no teu WhatsApp um vídeo de 5, de 15 minutos, a tendência de todos nós aqui, e acredito que quem está assistindo a gente também, é não assistir. Começa a ver um comecinho e depois vai lá para o fim, para ver se é interessante, e aí você passa a ver o resto. Da mesma forma, várias escolas, e ainda acho que várias delas ainda fazem isso, gravam aula de 40 minutos e colocam num vídeo para o menino ver, com pegadinhas, isso não vai funcionar, ou tende a não funcionar. Então, talvez, o que a gente entendeu na jornada que pode funcionar muito bem para você colar a pedagogia com o método de adequar isso na tecnologia, é você olhar e entender, de fato, a forma que os alunos gostam de consumir, são mais micropílulas, são pílulas de conhecimento, né, algo nessa linha. E olhando muito para o foco no professor, a gente começou falando disso, a Letícia trouxe agora de novo, cada professor tem o seu formato de conforto, tecnologicamente falando. Alguns se sentem super à vontade de estar na frente usando um Meet, usando um Teams da vida, um Webex, e tudo certo. Outros não se sentem confortáveis e podem fazer microlearning mesmo, que é pílulas de conhecimento. Outros podem fazer podcast, inclusive, ou podem escrever. Existem várias formas de você usar e adequar as ferramentas que estão disponíveis para você chegar no mesmo objetivo. Então, o que a gente tem aprendido tem que ser muito na linha do que consagradamente se entende que os alunos gostam, a forma que os alunos curtem consumir, para a gente adaptar o formato que é melhor, que cada professor, de certa forma, se expressa para entregar o seu conteúdo, né? Dentro de uma estratégia de transformação digital que faz sentido para a escola. Então tem sido um pouco da experiência da gente para fazer essa mensagem chegar da forma mais certa, da melhor forma lá na ponta, sem estressar o meio da cadeia, que fundamentalmente é o professor. Perfeito, Rodrigo. E é exatamente algo que a gente tem discutido bastante hoje na educação. Ensinar não é sinônimo de aprender. Então, eu preciso realmente estudar e ter essa sensibilidade de como o meu aluno prefere aprender e como ele aprende melhor. Trazendo a pergunta da Rosimar Viana aqui, ela pergunta que, com certeza, no Brasil inteiro, a educação infantil ela teve uma dificuldade maior nessa implantação, do ensino híbrido, de aulas remotas, tendo em vista a questão da autonomia das crianças, elas precisam mais do auxílio da família. E aí a pergunta dela vem nesse sentido: como que a gente engaja a família dessa educação infantil para essa criança realmente aprender com essa aula, participar e ter esse engajamento? Maurício, você pode trazer para a gente? Lucas? Eu lembro uma vez uma discussão que a gente tinha o seguinte, que o pessoal fala, não, o ensino particular é muito melhor que a escola pública não presta, o que presta é a escola particular, tá? A gente uma vez estava numa discussão, eu lembro uma vez que estava uma discussão desse tipo, e se comentava que exatamente que as pessoas que têm dinheiro botam os filhos em escola particular, os que não têm dinheiro botam na escola da pública. E se falava exatamente isso, quer dizer, o que aconteceria se os ricos colocassem os filhos na escola pública? E se eles participassem efetivamente da gestão dessas escolas, e se eles se envolvessem efetivamente, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a pandemia, ela está revelando uma coisa que é histórica, varia muito de família para família. Quer dizer, educação de criança não dá para terceirizar. Não tem como terceirizar a educação de criança. Quer dizer, se você não participa da educação dos seus filhos, lá na frente você vai colher isso, né? Então então eu acho que é claro que, pô, é super difícil, você tem que trabalhar, você tem tal, às vezes, né, a gente entende, é super complicado, mas assim, eu acho que ela só evidenciou isso, né? Famílias, e tem coisas até o seguinte, por exemplo, tem um outro experimento que eu li um tempo atrás, que contava o seguinte, era um experimento que durou 28 anos, que ele media a capacidade cognitiva de crianças, em que os pais contava historinha na cama, quando era criança, de pais que não contavam historinha, né? E 28 anos depois aplicava teste cognitivo, e a diferença é tremenda, porque quando a pessoa conta historinha, quer dizer, a criança monta, que ela faz aquele cenário, ela vai criando aquele cenário na cabeça, isso vai estimulando as conexões neuronais, e vai abrindo ganchos, né? Ganchos cognitivos.
Então eu acho o seguinte, a pandemia é uma tragédia, ela não tem nada assim, não tem paralelo, não tem certo e errado. A gente, em primeiro lugar, não tem assim, o fulano fez isso, devia ter feito aquilo, ninguém sabe, é uma tragédia, 140 mil mortos, vai morrer mais 40 mil pessoas até o fim do ano, quer dizer, é uma tragédia. Então não dá para dizer que não tem ninguém errado, não tem ninguém fazendo coisa errada, tá todo mundo sofrendo com um negócio que está afetando todo mundo, ponto. Agora, paralelo a isso, uma coisa que já existia antes, educação de criança não se terceiriza. A escola é uma ferramenta, mas você não pode terceirizar isso. Perfeito, Maurício. A gente tem falado muito isso, que é a parceria família-escola, você não faz isso sozinho, né? A Maria Amélia, ela traz a pergunta se vocês acham que a inteligência artificial vai substituir ou ocupar o lugar da escola. O que vocês acham? Tendo em vista alguns estudos, o que vocês têm para contribuir? Maurício, eu acho que eu posso levantar e você corta. Bom, a gente foi indagado, inclusive eu participei num painel com o Maurício recentemente, a gente foi indagado também sobre isso, né? E, assim, qual é a minha visão em relação à inteligência artificial? Aqui nas nossas plataformas a gente já utiliza inteligência artificial para reconhecer esses padrões que o aluno tem quando ele está na Netflix do conhecimento ali. Então ele vai entendendo quais são as categorias de conteúdo que ele tá buscando, quais são as pesquisas que ele está fazendo, as pesquisas relacionadas, e a gente começa a fornecer ali um leque, uma curadoria automatizada de conteúdo para esse aluno, né? Então, hoje já é uma realidade, isso não é mais uma tendência, a gente já usa isso dentro do laboratório hoje, inclusive as nossas plataformas já têm isso embarcado. Então, eu acho que isso a gente pode colocar numa caixinha, então o ensino adaptativo, o ensino personalizado, de forma simples, dizendo, através de recomendações, isso já é uma realidade. Acho que o maior desafio da inteligência artificial é ajudar o professor a criar conteúdo e fazer essa curadoria de uma forma mais detalhada, né, que aí realmente a máquina não conseguiria, que é entender em tempo real o que aquele aluno tá achando daquele conteúdo. Inclusive, no último debate, o Celso Nisquet, que é presidente da BMS, disse que já tem cases nos Estados Unidos, inclusive o sistema de AD reconhece por reconhecimento facial as microexpressões faciais do aluno e sabe se o aluno está gostando ou não daquele conteúdo. Então, a plataforma envia uma notificação para o professor de que no minuto 3.5 teve uma baixa adesão ao vídeo e ele vai lá e edita e corta aquele vídeo e mantém o conteúdo vivo. Então, eu acho que a gente vai ver em pouco tempo, e eu falo em 2, 3 anos, a inteligência artificial dando superpoderes para professores, dando superpoderes para escolas, superpoderes para gestores, mas ocupar e substituir um lugar na escola, eu acho que é uma coisa muito distante. A gente ainda vai aprender, não interessa se é online ou se é à distância, a gente ainda vai aprender com seres humanos, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, eu acredito sim que a inteligência artificial na escola, nos próximos anos, vai ser uma coisa que a gente nem vai ver, e daqui a pouco tá aí, que nem a Siri tá no seu celular, né? Mas ainda está muito distante dela ocupar o lugar de um professor, dela ocupar o lugar de alguém. E aí, até trazendo um pouco da pergunta em relação aos pais e à família, acho que a pandemia voltou a mostrar que existe mais um ator dentro do processo educacional e que é indispensável, que é o pai. E o pai, geralmente, é esse... a gente sempre fala do professor como um facilitador, né? O professor que vai ali facilitar o processo, engajar. Eu acho que o pai é o grande protótipo para isso. Se vai dar certo um dia nos professores, os pais precisam provar que essa aprendizagem funciona. Então eu vou cortar aqui, hein, Lucas? Vou aproveitar e vou cortar. É o seguinte, olha, eu tenho uma opinião super polêmica, né? Muita gente me pergunta, como eu trabalho muito com isso, muita gente me pergunta o que vai acontecer, os robôs vão substituir, vai acabar a escola, tudo. Eu acho que muita escola vai acabar, muita escola vai acabar, e nós vamos assistir uma transformação profunda dos modelos educacionais por causa da inteligência artificial. Agora, o importante é entender o seguinte, existe todo tipo de educação, existe educação infantil, ensino médio, ensino superior, ensino de pós-graduação, ensino de idioma, educação complementar, quer dizer, existe uma gama enorme de ensino para gente rica, ensino para gente pobre, quer dizer, tem todos os tipos de educação.
A gente tinha uma fórmula única no passado, que era o quê? Botava o professor, botava uma lousa, acabou. Era essa a única fórmula para todos esses modelos tinham isso. E isso vai explodir, vai ter milhares de formatos. Mas para uma gama muito grande, sobretudo para os ensinos complementares, ensinos de idioma, ensino de massa, né, ensino à distância, para um volume grande, que eu acho que é muito mais do que a metade da massa de alunos, esse ensino vai ser automatizado e vai ter uma presença profunda de robôs e de inteligência artificial, e a gente vai entender isso. Vão existir as escolas com professores? Vão existir, mas eu acho que isso vão ser nichos em alguns segmentos, em alguns setores. O grosso vai se transformar. Perfeito, Maurício. E tem vários estudos, né? Hoje eu estava numa palestra com a Badu e ela traz isso, que o que é mecânico vai ser substituído, você pode substituir e deixar o professor justamente para essa curadoria de conteúdo e para o que tem se falado tanto com a nova base e com as habilidades do século XXI, que são as soft skills. Quando eu falo em criatividade, em colocar emoção, em colaboração, tem algumas características que são humanas. Então, o professor ele tem que ter a noção da tecnologia, ele tem que ter a noção do conteúdo, fazer a curadoria disso e selecionar o que é melhor em cada ambiente. Mas ele continua ali como um mediador, um facilitador nesse momento, e não mais como um detentor do conhecimento. E eu acho que as falas de vocês corroboram para isso. Bom, está chegando ao final o nosso debate. Eu agradeço muito a participação de todos, foi riquíssimo, fiz várias anotações aqui durante, já pegando ideias dessas questões para levar para o meu contexto escolar, e aí eu queria dar para cada um minutinho, a gente está com o tempo ainda ali, de fala para se despedir. Eu queria começar pelo Lucas, porque faz parte do nosso cotidiano agora da pandemia, uma reunião para cada um, e daí cada um faz as suas considerações finais, e já faz essa despedida com quem está assistindo a gente de casa. Lucas, vamos começar por você? Show de bola, Elisa. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Acho que foi um debate incrível aqui. Quero assistir de novo depois como espectador para ter as minhas anotações também. Agradecer realmente a oportunidade da gente estar levando isso para esses gestores. Eu acho que esse debate pode levantar um insight que faltava para tomar coragem de absorver uma tecnologia, de implantar uma tecnologia, de treinar seu professor para uma nova tecnologia. Então, acho que o mercado brasileiro hoje já tem grandes players e ótimos players para ajudar vocês a encontrarem soluções, né? Os provedores de tecnologia, pelo menos os que eu realmente admiro, não simplesmente entregam a tecnologia, existe um processo de implantação. Então, eu gostei muito do que a Letícia falou, que é honrar o ambiente acadêmico, honrar a escola, honrar a história a história tradicional que existe do processo pedagógico. Então, sim, as empresas de tecnologia podem ajudar vocês nesse processo. O core da escola não é tecnologia, tem que ter um parceiro e um provedor de serviços educacionais que possa ajudar vocês nesse momento. E para quem quiser conhecer mais, a gente tem aí, estamos patrocinando os eventos, visitem os nossos stands, aqui eu falando em nome de todos os patrocinadores, para a gente também poder apresentar com mais detalhes aí todas as nossas tecnologias, nossas soluções, como a gente pode ajudar. Obrigado. Perfeito, obrigada, Lucas. Letícia? Ó, a gente está com poucos minutinhos. Então, bem poucos minutinhos, acho que, como o Lucas falou, tem muita coisa aqui para a gente digerir. Muito importante a gente ver que todo mundo que está aqui, que está trabalhando com tecnologia da educação, tem esse olhar, né, que não é um olhar de substituição do projeto pedagógico, que uma coisa resolve tudo. E acho que isso é muito bom para um gestor de escola poder ouvir, na verdade, que tem muita gente aí para oferecer essa mão, oferecer essa parceria, a gente conseguir sair como o meu professor daquele lugar do não consigo para talvez não consigo ainda, saber que essa transformação pode acontecer com todo mundo, que a gente não precisa fazer isso de uma hora para outra, e que aprender dói, que mudar é difícil, mas faz parte, e faz parte, inclusive, de todo o nosso processo educacional.
Adorei quando a gente falou um pouquinho de autonomia. Autonomia a gente constrói com autoeficácia, que é sabendo aquilo que a gente é capaz de fazer, e com autorregulação, aquilo que o ambiente pede para a gente conseguir fazer. E acho que todos nós, toda a escola, e aí as várias formas de escola que o Maurício trouxe, a educação em geral, ela está nesse processo. A gente está construindo, reconstruindo a nossa autonomia conforme o nosso cenário muda. Ninguém aqui sabia fazer ligação no Zoom, agora está todo mundo conectado. Olha o tanto de tempo que demorou. Assim como a gente não falava de competências socioemocionais há 5 anos atrás, e agora não só a gente está fazendo, mas a gente tem uma base nacional e tem milhões de estudantes que estão podendo ter a chance de desenvolver. Acho que esse é o caminho que a gente pensa para uma aprendizagem ativa, e adorei poder debater, ver que tem mais gente aqui nesse front comigo, pensando em como que a gente encara esses desafios com muita responsabilidade. Obrigada, Ana, obrigada a todo mundo que participou. Rodrigo? Bom, agradecer ao pessoal da FENEP, o Leonardo, Ana, Maurício, Lucas, Letícia, o pessoal que está assistindo a gente. Agradecer, de fato, pela oportunidade. Assim, mais do que nunca, eu vou deixar talvez bem rapidinho, tecnologia passa a ser não o bicho-papão, né? Passa a ser a forma de fazer. E existem formas de fazer isso de um jeito mais leve, mais gostoso, dependendo da estratégia que de fato for montada. Um dos pontos que o Maurício levantou, eu concordo demais, sabe? Então contem não só conosco aqui, que estamos falando com vocês, mas contem uns com os outros também. Esse senso de comunidade, mais do que nunca, tem que ser rompido, e a escola pode ser muito maior do que só as suas fronteiras ali de muro, né? Então, o convite para esse pós-pandemia, mesmo o hibridismo que vai começar agora, tem que ir muito nessa direção. Como é que vocês podem contar com bons provedores, que foi mencionado ali pelo Lucas, mas assim, entre vocês também, sabe? Tem muito aprendizado que pode ser benéfico para todos. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Maurício, para fechar. Bom, eu também agradeço a oportunidade, agradeço os colegas de mesa. E minha mensagem final é o seguinte: sempre quando a gente começa a falar muito de tecnologia muito avançada, as pessoas ficam com medo, né? Porque, puxa, a vida vai acabar, as coisas sempre dá um tipo de reação. Eu fico assim animadíssimo, eu acho ótimo, eu acho que a gente tem um privilégio de viver nessa época, de poder presenciar isso, de poder ser um ator desse momento. Eu acho que a gente é privilegiado de poder de estar nesse momento, né? Então eu acho que quem é educador, quem gosta de educação, quem gosta de tecnologia, deveria aproveitar esse momento. Mas tem que olhar para o passado. Eu só vou lembrar uma coisinha do passado, que é um ditado bem antigo, que é o seguinte: a cobra que não anda não engole sapo. Então tem que se mexer, senão vai ficar para trás. Perfeito, Maurício, é bem isso mesmo. Assusta, mas a gente está fazendo história, é o ano zero, é o ano marco, né? E aí é o que a gente vai poder contar daqui a 10 anos, 5 anos, o que a gente fez. Muito obrigada pela riqueza de detalhes, pela riqueza das informações. Eu acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo ainda e consumindo quanta informação, quanto conhecimento vocês possuem, mas o Ali já está ali, ó, do meu ladinho, já aqui, me mostrando que nosso tempo esgotou. Muito, muito obrigada. Obrigada a quem está nos assistindo. Um bom dia a todos. Olha, agora é com você.